Mas o fato é que milhões de pessoas, além das 61 milhões que vivem sob domínio do tráfico e das milícias que viraram a mesma coisa, as pessoas sofrem, milhões de outras pessoas, eu diria praticamente todos os outros brasileiros, sofrem as consequências diretas e indiretas do domínio do tráfico de drogas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu vou dizer para vocês o seguinte, toda vez que é feita uma pesquisa de opinião, as nossas internas ou as pesquisas que se tornam públicas, essa pergunta é feita ao eleitor. Tá? E em todas as pesquisas, a questão aqui que muitos de vocês chamaram de narco, violência, etc., que são consolidadas dentro do tema segurança pública, elas estão sempre no top 2 ou top 3 dos maiores problemas aos olhos dos brasileiros. Varia pela metodologia. Tá? Mas mesmo que você pegue o último levantamento do Instituto Datafolha, a última pesquisa deles colocou a segurança pública em segundo lugar, atrás apenas da saúde. Então, para os brasileiros, segundo o Instituto Datafolha, a segurança pública é o maior problema do Brasil. E não é à toa, de acordo com um estudo, por exemplo, Governança Criminal na América Latina, Prevalência e Correlações, no Brasil existem hoje algo como 61 milhões de pessoas vivendo em territórios dominados pelo crime organizado. Colocando isso em perspectiva, o que eu quero dizer? É isso mesmo, 61 milhões de brasileiros, alguma coisa como 25% da população, vivem sob domínio, controle do tráfico. Colocando isso em perspectiva, o que eu quero dizer é que a população brasileira vive realmente debaixo do crime. E estamos falando de uma população maior do que a população da Venezuela, do Chile, da Argentina, da Colômbia, de Portugal, da Suécia, da Holanda. É quase que a população da França inteira vivendo debaixo do crime organizado. 61 milhões de pessoas que vivem hoje em locais onde o Estado perdeu o monopólio da violência, que é o que caracteriza o poder de polícia. Para essas pessoas que vivem nesses territórios, não existe democracia nem mesmo relativa. Quem manda no território dominado pelo crime organizado é o chefe do crime. No Rio, a gente chama isso de o dono do morro. A expressão é o dono do morro porque ele é o dono mesmo. Ele aplica a justiça dele, que, aliás, talvez hoje seja melhor do que a justiça do STF. Mas o traficante vai lá e aplica a justiça dele. Ele cria um monopólio econômico de exploração de serviços básicos como internet, eletricidade, água, gás, obviamente todos ilegais, e cobra imposto de todos os comerciantes. Nesses lugares, não existe respeito a absolutamente nada que não seja o crime, a facção criminosa e as suas autoridades. Você não pode fazer um sinal. Se você fizer o sinal errado, você morre. Se você é uma mulher que apanha do marido, por exemplo, não adianta. Ai, meu Deus, Paulo, eu sou preocupado com o feminicídio e a violência doméstica. Ora, meu filho, minha filha, 61 milhões de brasileiros, dos quais assumo que 30 milhões sejam mulheres, pelo menos, se apanharem do marido, não adianta chamar a polícia. Aliás, você seria punida se chamasse a polícia. Você tem que recorrer ao chefe do morro para o tribunal do crime decidir o que vai acontecer. Dezenas de milhões de pessoas nessa situação. Diante disso, por definição, você pode afirmar que o Brasil não é um país soberano. Por definição. Afinal, o Estado não detém o controle do próprio território. Veja, eu sou do Rio de Janeiro. Se você está no Rio, dentro da Rocinha, por exemplo, para pegar um exemplo aqui qualquer, você está em um território
que não está sob o domínio do governo do Brasil, do estado do Rio de Janeiro ou do município do Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a facção, imagino que seja o Comando Vermelho. Você está sob comando, sob domínio do Comando Vermelho. E pior, se você mora em São Conrado, você não está nessa estatística, porque você não está em um território sob domínio direto do tráfico, ou na Gávea, ou no Leblon, mas você sofre diretamente as consequências de estar adjacente a um território completamente controlado pelo tráfico. Então, nem mesmo os territórios que não estão diretamente controlados pelo tráfico, só a polícia e o Estado brasileiro têm pleno controle. No Rio as coisas são mais misturadas, né? A cidade, a favela, tá tudo junto. Mas São Paulo, por exemplo, ou Brasília, já tem uma separação mais clara entre as áreas dominadas e as não dominadas. Em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, a mesma coisa. Mas o fato é que milhões de pessoas, além das 61 milhões que vivem sob domínio do tráfico e das milícias que viraram a mesma coisa, as pessoas sofrem, milhões de outras pessoas, eu diria praticamente todos os outros brasileiros, sofrem as consequências diretas e indiretas do domínio do tráfico de drogas. Então você faz esse tipo de comparação e vê que é um problema enorme, muito maior do que as pessoas muitas vezes percebem, porque você vai ver que a produção de drogas mundial, principalmente de subprodutos da cocaína e seus subprodutos, está na América Latina. E óbvio que isso tem consequências para o Brasil, mas consequências internacionais. Você pega uma economia do tamanho da nossa, sem nenhum tipo de sanção ou fiscalização, ele é um paraíso para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Colômbia tem uma série de sanções, é difícil. Nem vou falar do México, também uma série de sanções. A Venezuela, meu Deus do céu, até agora nem existia. Não conseguia movimentar dinheiro na Venezuela. Agora voltou a ter liberdade. Mas esses países tinham muito mais restrições. E, além de serem economias pequenas, a economia do Brasil é gigantesca. É um paraíso para lavagem de dinheiro. Quando a gente está falando de PCC, a gente está falando de uma organização criminosa que controlava pelo menos 40 fundos de investimentos no Brasil, com patrimônio de mais de 30 bilhões de reais. Esses fundos tinham investimentos portuários, donos de portos, donos de usinas de produção de álcool, mais de 1.600 de caminhões de transporte de combustível, 6 fazendas no interior de São Paulo. São só algumas coisas que nós sabemos que o PCC tem para lavar dinheiro do crime organizado do tráfico de drogas. Nós não sabemos a imensa maioria. E isso é tratado como forma bunda-lelê no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos isso é levado a sério. Passou a ser levado a sério na administração Trump. Por quê? Porque mortes por overdose são, de longe, o maior número a maior causa de morte dentro dos Estados Unidos. Só em 2019 foram 70.630. Esse número foi subindo depois da pandemia e hoje esse número está em 105 mil mortes por ano em decorrência de overdose. Muito mais gente morre nos Estados Unidos de overdose do que de homicídio. Muito mais gente morre nos Estados Unidos de overdose do que de acidente de carro. Muito mais gente morre nos Estados Unidos de overdose do que de infarto. Muito mais gente até do que câncer. Essa questão da droga, além das mortes, tem todo um ecossistema de violência. E a destruição, por quê? Porque a droga gera outros crimes. Quando o Donald Trump assumiu, e teve, por exemplo, enorme sucesso, a gente vai falar sobre isso aqui, a destruição desse ecossistema passou a uma prioridade para o Trump. Vou dar um exemplo, boa parte do fentanil, que é a pior das drogas, né, vinha, por exemplo, da China. E o Trump tratou isso como prioridade, adotou tarifa, fechou a fronteira contra o México, tarifou a China especificamente por causa do fentanil, e o número de drogas entrando nos Estados Unidos diminuiu drasticamente. Como resultado, os números, a gente trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show, os Estados Unidos tiveram pela primeira vez uma queda no número de mortes por overdose.
depois de um número que não passava de crescer há 20 anos. Também caiu o número de homicídios em quase 20% no primeiro ano da administração Trump. E a mesma política que o Trump adotou para a China, adotou para as Américas. As Américas são a fonte de grande parte da produção de cocaína e os seus subprodutos, como o crack, do mundo. A maior parte, por exemplo, vem da Colômbia, da Venezuela, e essas drogas são, sim, escoadas para o Brasil e o seu dinheiro é lavado no Brasil. E por que nós sabemos tão pouco sobre isso? Ora, nós não sabemos quase sobre isso porque não é prioridade do Brasil resolver esse problema. Pelo contrário. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.